quadro Saúde e Beleza de hoje, nós vamos falar sobre quiropraxia, uma técnica que utiliza as mãos no tratamento de problemas da coluna vertebral. Quem vai falar para a gente sobre esse assunto é o quiropraxista Asplin G. Alves, que é pioneiro aqui em Manaus na quiropraxia. Seja muito bem-vindo ao programa No Salto Alto. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Eu quero iniciar essa entrevista introduzindo, falando sobre o que é quiropraxia. É uma técnica que tem cerca de 10 anos aqui em Manaus, mas ainda tem gente que ainda não conhece e pessoas que eu tenho certeza, Asplingia, que nos assistem agora, que sofrem de problemas na coluna e que precisam aí dessa prestação de serviço, de entender que existe uma possibilidade de cura e de tratamento, não é? Exatamente. A quiropraxia, ela é muito importante no tratamento de problemas relacionados com a coluna. Porque a coluna, através do sistema nervoso, ela chega a toda parte do corpo. As pessoas podem ter problemas, até uma alergia pode estar relacionada com a coluna vertebral. Porque quando há uma subluxação numa vértebra, o disco intervertebral pinça. O sistema nervoso também pinça. E quando pinça, a circulação sanguínea energética diminui no corpo. Então tem que estar numa velocidade dinâmica. Então se diminui essa velocidade, pode acontecer uma série de sintomas e de incômodos relacionados à coluna vertebral que a maioria das pessoas não conhece. Sintomas, por exemplo, como uma dor na perna ou no pé, no pescoço, na cabeça, que estão ligados, portanto, ao problema na coluna vertebral e que as pessoas nem imaginam que uma coisa esteja relacionada à outra. Exatamente. São inúmeros sintomas, vamos dizer assim, uma lombalgia, uma cervicalgia, que é dor na cervical, dor na lombar, na torácica, uma dor na virilha, no joelho, na panturrilha. Tudo isso pode estar relacionado Tudo à pode coluna estar vertebral. relacionado com a coluna. 99% de possibilidade de estar relacionado com a coluna. Uma dor na panturrilha, no tornozelo, no calcanhar. Uma dormência no dedinho do pé pode já estar mostrando que a coluna está mal posicionada e tem alguma parte do sistema nervoso que está pinçado. Ou seja, dor de cabeça é algo muito comum, não é verdade? E tem gente que de repente tem um problema na coluna e tem muita dor de cabeça, não sabe que uma coisa está relacionada à outra, fica aí se enchendo de analgésico, não consegue descobrir realmente o problema e a coluna vertebral pode estar sim relacionada a essa dor de cabeça. E vocês fazem esse diagnóstico no consultório? Sim, nós fazemos uma análise e vamos descobrir a causa do problema, do sintoma, né? Porque a clínica já resolveu o problema de dor de cabeça de 40 anos. Pessoas com dor de cabeça há mais de 40 anos. E com um tratamento de 4, 5 sessões, totalmente restabelecida. Então, por exemplo, a dor de cabeça está relacionado muito, eu diria que mais de 95% de possibilidade da dor de cabeça está relacionado com a primeira e a segunda vértebra cervical. Então, quando está havendo uma pressão no disco intervertebral, automaticamente diminui o fluxo sanguíneo que oxigena o cérebro. E com isso há uma compressão dentro da cabeça e da dor de cabeça, enxaqueca, tontura. Aqui. Vamos explicar a questão da segunda vértebra que o senhor falou que causa dor de cabeça, porque é um problema que realmente muita gente tem. Eu seguro o microfone e o senhor explica direitinho. Sim. A primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical. Se ela tiver com a subluxação, ela fica rodada, ou tombada, para frente ou para trás. Aí com isso pinça o disco intervertebral, que serve de amortecedor entre as vértebras e consequentemente diminui o fluxo sanguíneo que oxigena o cérebro. E diminuindo a oxigenação do cérebro pode dar sintomas como esquecimento, dor de cabeça, enxaqueca, tontura, tudo relacionado à primeira e à segunda vértebra cervical. E com a técnica da quiropraxia a gente ajusta, tira essa pressão, restabelece o fluxo sanguíneo energético e os problemas de dor de cabeça desaparecem sem precisar tomar um comprimido sequer. A quiropraxia é manual, não é? Vocês realmente manuseiam o corpo com as mãos e aí vocês vão ajustando a coluna. Explica aqui. Exatamente. Com a coluna como é que funciona Quiropraxia é a arte de curar com a mão. É uma arte, é uma ciência. Quiro quer dizer mãos, praxia, a prática das mãos, a habilidade que o profissional tem para fazer o alinhamento da coluna vertebral, e esse alinhamento tira as pressões. Alinhamento, quando eu digo alinhamento, é de acordo com a gravidade, porque o nosso corpo tem que estar livre, o nosso sistema nervoso não pode ter pensamento, o fluxo sanguíneo tem que estar numa velocidade dinâmica, assim como um CD roda num prato. O sangue do nosso coração leva uma média de 20 a 25 segundos
a velocidade dele para sair do coração e voltar para o coração novamente. Então tem que ter esse dinamismo na circulação sanguínea, porque se houver algum bloqueio, diminui esse fluxo sanguíneo. Consequentemente, começa a haver uma afecção, que é uma irritabilidade no sistema nervoso. E essa irritabilidade leva a dores, incômodos, insônia, irritabilidade, pressão alta. A maioria das pressões altas está relacionada com a vértebra também, né? Dor no peito, falta de ar, palpitações cardíacas, dormências, formigamento, cãibra, má funcionamento intestinal, escoliose, cifose, lordose, hernia de disco, bico de papagaio. Como vocês podem ver, então, pode pegar o microfone, são vários problemas que podem estar relacionados, portanto, à coluna vertebral. Vocês já atenderam mais ou menos quantos pacientes durante esses 10 anos aí de funcionamento da Nós já clínica? temos mais de 10 anos e a clínica atendeu já quase 50 mil, já fez quase 50 mil atendimentos. E com um êxito de mais de 95%, né, uma média de 96% do nosso cálculo, de êxito das pessoas que procuram a técnica. Eu imagino que quando a técnica foi inserida aqui em Manaus, há 10 anos atrás, quiropraxia não devia ser conhecida. Como é que foi para conquistar o paciente, para ganhar credibilidade no mercado? Não deve ter sido muito fácil, né? Porque é algo novo, geralmente as pessoas desconfiam. Exatamente, não foi muito fácil, né? Agora eu recebi, como eu cuidei da família do Josué Cláudio de Souza Filho, né, da Rádio Difusora, e foi um êxito assim maravilhoso, a família toda se sentiu muito bem, ele passou a me dar um apoio muito grande. A divulgar, então? A divulgar na Rádio Difusora do Amazonas, né? E aí ele estendeu o tapete para o desenvolvimento do meu trabalho e que a quiropraxia ficasse conhecida como é já conhecida hoje, apesar de que ainda pouca gente conhece quiropraxia. Mesmo ao longo desses 10 anos, ter tanta divulgação através do meu trabalho. Sim. Você falou de problemas como insônia, dor de cabeça, ataque cardíaca, formigamento em pés e mãos, mas tem problemas mais sérios também associados à coluna vertebral, não é? Como hérnia de disco, como o bico de papagaio. E a quiropraxia trata esse tipo de problema? Trata e resolve em pouco tempo. Eu já tratei muitas pessoas com hérnia de disco, que não jogava mais bola, não se abaixava mais, não andava direito, não dormia direito. E num tratamento de 5 sessões, com 10 procedimentos, mas a pessoa vai 5 vezes na clínica, até que pede até 12 vezes, mas o máximo que eu já tratei gente até 8 vezes, mas eu nunca cheguei a 12, para deixar uma pessoa boa. Só se a pessoa não for mais, mas se ela for, certamente a grande maioria se restabelece. E a pessoa com uma semana está jogando bola, tendo seus movimentos todos de volta, restabelecido, ou seja, sem nenhuma sequela. Tendo resgate aí da sua qualidade de vida. Vocês podem conferir aí nas imagens como é feito o tratamento, né, a técnica da quiropraxia. Então tem um trabalho com a coluna, com o pescoço, com os pés, não é, com a perna também. Sim, a quiropraxia ela trata o corpo como um todo. Quiropraxia grega, né? Ela trabalha a causa, né? Porque existe uma diferença. Eu conheço as duas, a quiropraxia americana, que eu tenho um curso de quiropraxia americana, e curso de quiropraxia grega. A minha técnica que eu uso, 90% do que eu uso é a quiropraxia grega, e qual é a porque diferença? Ela vai na causa. A diferença é que a quiropraxia grega, ela vai diretamente na causa do problema. Sim. Entendeu? E a quiropraxia americana, ela procura tratar só os sintomas. Eu estive nos Estados Unidos há pouco tempo e conversei com alguns médicos lá, onde eu estive. A quiropraxia grega, se a pessoa tiver, a americana, se a pessoa tiver um plano de saúde, no mínimo ele passa 5 anos sendo cozinhado ali, só cuidando dos sintomas, e os sintomas nunca passam, melhora, depois volta. Por quê? Porque ele não trata a causa. E a quiropraxia grega, ela faz questão de tratar a causa e deixar a pessoa boa logo em 1 semana, 10 dias no máximo. Que bom, hein? Olha, não sai daí porque no próximo bloco o quiropraxista Asplin G. Alves retorna aqui com a gente para falar, detalhar um pouco mais sobre tratamento, sessão, manutenção e uma maca super bacana que está também dando muitos benefícios aos pacientes da clínica, que é a maca Migum. Daqui a pouquinho a gente volta já já.